Olá! Seja muito bem-vinda à Hora de Engravidar. Essa é uma live especial, justamente para a gente falar de temas importantes que vão te ajudar a realizar o sonho de engravidar. Se você tem mais de 30 anos, essa live é para você. Eu sou a doutora Juliana, médica ginecologista, especialista em fertilidade, atuo diariamente com reprodução humana, ajudando várias mulheres, que chegam até mim, que tem mais de 30, 35 e até de 40 anos a realizar esse sonho de engravidar e engravidar com saúde, porque isso é essencial, né? A gente não quer só engravidar, a gente quer engravidar, ouvir o coraçãozinho do bebê, sentir ele mexer, a gente quer ter o contato de pele a pele com o nosso bebê. Então manter essa gestação também é importante. E você tá aqui justamente para ter um conhecimento mais aprofundado sobre a tua fertilidade, para aplicar já nesse mês. Essa live é para isso, para você conhecer e aplicar ainda esse mês tudo que eu vou te ensinar aqui. Então você não pode deixar de perder. E eu quero te fazer um convite para o evento Jornada da Fertilidade, que vai acontecer daqui a alguns dias. É um evento online, gratuito, em que eu vou te mostrar os erros, que eu falo de erros silenciosos, ou seja, às vezes aqueles erros que você nem tem ideia que está cometendo. A gente vai abordar isso para você parar de cometer esses erros. Você vai conhecer ainda, os pilares da fertilidade de forma mais aprofundada e um passo a passo, um mapa para você conseguir engravidar. Então, se você ainda não está inscrita, você precisa ir lá no link da bio, mas depois dessa live, para você poder se inscrever e participar desse evento. É um evento em que eu te trago um material exclusivo, enfim, a gente vai abrir o grupo de WhatsApp, ter muito contato, tirar dúvidas, porque eu quero realmente que você saia desse evento Jornada à Fertilidade com muita clareza do que você precisa fazer para esse sonho de engravidar acontecer rápido, tá? Se possível ainda esse ano. E a live de hoje é justamente para a gente falar de um tema que vocês sempre me perguntam, é sobre a ovulação, como identificar o teu período fértil, como identificar a tua ovulação. Que isso realmente é um dos pilares, é o pilar de realmente conhecer o teu corpo. Então, quando você tem um conhecimento do teu corpo, da tua fertilidade, você ganha mais independência, autonomia, Você se conecta mais com você e isso te aproxima do teu positivo, tá? Então, uma coisa importante que eu sempre falo é o seguinte: se você tem ciclo regular, doutora, eu menstruo a cada 28 dias, eu menstruo a cada 30 dias, então eu sei lá que eu vou ovular no 14º dia. Você precisa assistir essa live, porque a gente vai desmistificar um pouquinho sobre isso e entender justamente que a ovulação, mesmo em mulheres que têm ciclos bem regulares, pode ter uma variação aí de dias. E se você perde a janela de oportunidade, você perde aquele mês. Então, essa live também é para você que tem ciclo regular, tá bom? Vamos lá, vamos entender aqui. Quando a gente fala, quando a gente fala aqui sobre ciclo menstrual, antes da gente querer saber o período fértil, ovulação, a gente precisa entender como que a gente vai chegar nesse cálculo, como que a gente vai chegar exatamente, identificar isso. Então, primeiro de tudo, você precisa entender qual é o padrão menstrual normal. O padrão menstrual normal é aquele em que a gente vai menstruar a cada mais ou menos 24 a 35 dias, Idealmente, para falar que o ciclo é bem regular, a variação aí entre os meses não vai ser maior do que 2, 3 dias, tá? Mas entre 24 e 35 é um ciclo regular. Se você menstrua, seu fluxo menstrual é de 3 a 7 dias, também é considerado um padrão normal. De 30 a mais ou menos aí 80 ml também é considerado um padrão de sangramento normal. Então tudo isso são sinais importantes para você ter um alerta de que a tua fertilidade está caminhando no caminho realmente, está no caminho realmente para você conseguir realizar esse sonho de engravidar. Então o primeiro sinal é que você precisa pegar as suas anotações, e se você não anota, você precisa começar a fazer isso. Anotar exatamente o dia que desce. Mais importante de quando ela vai embora é o dia que desce. E você vai considerar que ela desceu no dia que desce vermelho vivo, tá? Então se desce antes daquela borrinha, atenção, não é ali que você considera que teu ciclo está começando. É quando desce o vermelho vivo. Então esse é o primeiro sinal. E aí, é importante você associar isso, saber isso, porque isso vai te dar uma noção de quando começar a perceber os dois principais sinais de fertilidade, que são o muco cervical e a temperatura basal. Você vai sair dessa live hoje aprendendo como identificar isso, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de identificar o muco cervical. E aí, já dando um spoiler aqui, o que você precisa fazer? Beber água. Primeira coisa, beber água, porque se você não bebe água, não
tem muco. O muco é basicamente formado de água. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que falou pra mim, eu bebo muita água. Eu falei, quanto? E aí quando a gente foi calcular era 1,5 litro. Só que pelo peso dela, ela precisava de muito mais. Então fique atento aí à água, à ingestão de água que você faz, tá bom? Isso é essencial. Então os 2 sinais de fertilidade primários são muco cervical e temperatura basal. É isso que vai te nortear para na tua casa você saber se você está no período fértil, se você está ovulando. São os 2 principais sinais, tá bom? E como é que funciona isso, né? O que acontece? Quando a gente menstrua, o ciclo zera. E aí o nosso ovário recruta uma quantidade de folículos e esse folículo, o nosso corpo escolhe um folículo para começar a crescer. No que esse folículo começa a crescer, ele começa a produzir um hormônio que é o estrogênio. E o estrogênio vai fazer o quê? Ele vai engrossar o nosso endométrio, o nosso endométrio, que é a camada interna do útero. E quando esse estrogênio faz isso, ele vai fazer com que esse endométrio comece a produzir um muco. E aí começa realmente a ter a percepção desse muco. Tá? E aí depois que você ovula, né, você tem esse folículo rompe, o óvulo sai, então sai aqui, né, do ovário, vem pra trompa, ocorreu a ovulação, e aí esse restinho de folículo que ficou aqui, ele se transforma no corpo lúteo, que é o que vai produzir a progesterona, que é um hormônio essencial para você conseguir manter essa gestação. Tá bom? Então essa é mais ou menos a fisiologia. E é a progesterona que vai atuar no segundo pilar que eu falei da fertilidade, que é justamente aumento da temperatura basal. Então eu falei que os 2 principais, né, sinais de fertilidade primários são muco, que é dado pelo estrogênio, e a progesterona, que é dado pelo corpo lúteo e vai sinalizar a temperatura basal. Tá? Então olha como as coisas vão se conectando, né? Então entender a tua fisiologia é essencial. Então você começa a ter ciência de quando você vai ovular, né? Tudo isso te dá muita segurança. Agora, o que eu acho interessante? Muita gente vira pra mim, às vezes, até aqui no consultório, chega pra mim e fala assim, doutor, eu não identifico o meu muco. Então já falei que você precisa beber água. A segunda coisa que eu gosto de orientar é, se você tem muita dificuldade, você pode associar, junto com o teu médico, um exame. Pra justamente você ficar mais afiada, entender melhor quando que é a tua ovulação. Você não precisa fazer isso todo mês. É só você pegar o jeito e entender como é que a coisa funciona. Então, às vezes, por exemplo, você fazer uma ultrassonografia seriada pode te ajudar a entender justamente aquele muco que tá ali, você nem tava tendo ideia que aquilo ali era o muco para esperar, e se você faz um ultrassom seriado, o médico vai sinalizar, olha, seu endométrio tá legal, você já tá com folículo para romper, e aí você percebe. E no pós-ovulação, você consegue perceber as mudanças também no teu corpo. Então a ultrassonografia seriada, fazer um mês, às vezes é interessante para você linkar as coisas, perceber. Né? Você pode fazer a dosagem também de progesterona. Lembra, ontem eu falei na live de exames sobre justamente o pico da progesterona, vai te sinalizar, né, se essa progesterona aumenta, vai te sinalizar que você ovulou, tá? Então olha como as coisas se conectam. Ovula, progesterona aumenta, temperatura basal aumenta, tá? Então isso te permite justamente ter essa conexão, né? E aí como é que você vai fazer isso aí na sua casa? Então agora presta atenção, tá? Que eu vou te explicar como é que é o muco que você precisa perceber. Então vamos lá, você precisa entender isso aqui. Vamos começar pelo primeiro sinal, né, da tua fertilidade, da ovulação, que é o muco. Então você já entendeu que o muco é produzido pelo estrogênio, né? Então se você, por exemplo, tem síndrome de ovário policístico, pode acontecer de você não ter um ciclo regular, não ovular todo mês, e aí você não vai identificar às vezes esse muco. Mas se você menstrua todo mês, e menstrua certinho, como eu expliquei, entre 24 e 35 dias, com uma variação pequena, provavelmente você está ovulando, né? Grandes chances realmente de você estar ovulando. E aí você vai começar a perceber o muco. Então entenda que após a menstruação, você vai ficar numa fase seca, né? Não vai ter essa percepção tanto de muco, vai entrar numa fase seca. E aí alguns dias você vai começar a perceber da passagem do papel, quando você for no banheiro fazer o seu xixi, você vai passar o papel para secar e você vai perceber que o papel começa a deslizar mais fácil. Você não tá tão seca. Então vamos tirar esse mito daqui de que ovulação tem que ser o que jogam aqui na rede social, na internet, falando que é sempre assim, ó, o muco filante, né, clara de ovo. Nem sempre é tão óbvio.
Tem gente que tem isso, óbvio. Nem sempre você vê ali na tua peça íntima aquele muco. Então, quando você passa o papel, na hora do xixi, você vai perceber que ele desliza mais fácil. Só que se você tá numa vida corrida e você nem para e preste atenção, isso passa desapercebido. Então, olha a importância de se conectar com você mesma. Entender o que buscar, quando buscar, em que fase do teu ciclo buscar. Então, você vai começar a perceber que o papel vai ficar mais fácil. E aí, o que vai acontecer? O muco começa grosso, né? Se você visualizar, ele é um muco que você pega e já rompe logo. Ele é mais amarelinho às vezes, tá? Nesse início, mais clarinho assim. E aí ele vai ficando mais claro, mais transparente, vai ficando mais abundante, vai ficando mais filante. Então são essas as etapas que o muco vai aparecendo. Ele vai ficando mais fino. No começo, se você percebe, ele consegue pegar, você vai sentir ele mais grosso no início, depois ele vai ficando mais fino, ele vai ficando, ou seja, mais filante, pega ele, estica, se você conseguir identificar, você vai percebendo que ele vai ficando mais claro, mais transparente. E aí você vai sabendo que você está chegando no seu pico de fertilidade. Só que entenda, quando você ovula, é o dia, geralmente, que a janela da tua fertilidade fecha. Esse dia aqui, ovulação. Os 5 dias anteriores, você já está fértil. E quando que você começa a perceber o teu muco? Aqui, nesse dia aqui, ó. Então, menstruou, alguns diazinhos depois, vai ter uma variação, você vai começar a perceber o teu muco. E ao longo desses 6 dias, o que vai acontecendo? Ele vai ficando, ó, mais filante, mais fino, mais abundante, mais fácil de perceber, mais claro, mais transparente. Ele vai tendo essa modificação. E aí, quando você ovula, os dias mais férteis são os 3 dias aqui, ó, de ovulação, e os 2 dias anteriores. Mas antes disso, como a gente sabe que o espermatozoide sobrevive, né, em torno de 72 horas no nosso sistema reprodutor, até 5 dias ele pode sobreviver, tá? A gente já sabe que se tiver relação aqui, tem chance de engravidar. Só que a chance vai aumentando conforme você se aproxima aqui desses dias. Ficou claro? Entendeu isso aqui? Isso é essencial. Mas pare de achar que você vai pegar aquele clara de ovo, a coisa é óbvia, assim. Não, gente, nem sempre é óbvia. E aí isso frustra, porque você acha que você tem que achar aquilo ali e você não acha. E aí você fica chateada que não tá percebendo. Só que a conexão é um pouquinho mais interna, um pouquinho mais você com você mesma. E aí você vai perceber que quando você faz xixi, passa o papel, ele desliza muito mais fácil. Ele vai deslizando mais fácil conforme você vai chegando perto do teu período ovulatório, tá? E aí o que acontece? Então isso você identificou a questão do muco, tá? Se vai tendo dúvidas, vai colocando aqui. E aí uma coisa importante começou a menstruação, comece a medir a temperatura basal. Essa é a segunda parte importante aqui. É o segundo sinal de fertilidade. Então você começa a medir sempre com o mesmo termômetro, de preferência um termômetro digital, que te dá precisão, né? Antes de levantar, deitada ainda na cama, o termômetro está lá do lado da sua cabeceira, você vai pegar esse termômetro e vai colocar embaixo do braço. Colocou esse termômetro embaixo do braço, você vai esperar, né? Dar o sinal lá que apitou, e aí você vai identificar essa temperatura. Aí sim você levanta e você anota essa temperatura. Tem que anotar. E se você puder, colocar isso num gráfico, né? Existem alguns gráficos aí na internet que você pode baixar para fazer se você quiser. E aí você vai anotar os dias. E aí o que você vai perceber? Aumenta, baixa, aumenta, baixa, aumenta, vai oscilar. Só que vai chegar nesse dia aqui da tua ovulação, vai acontecer uma coisa diferente. Ele vai vir e sobe. Aí no dia seguinte, sobe. Ou seja, 3 dias consecutivos subindo é sinal que você ovulou. Significa que então, doutora, eu identifiquei então que minha temperatura aumentou, eu tô fértil. Não, já passou. Já passou essa janela. Ovulou, você já identificou, já tem que ter espermatozoide lá viável para fecundar esse óvulo aqui, tá? Então, quando você identifica o aumento da sua temperatura basal, geralmente você já ovulou, já aumentou a progesterona e a sua chance de engravidar, a janela já passou, tá? E aí, o que você vai perceber? Eu quero que você faça esse exercício. Existem, às vezes, outros sinais de fertilidade, né? Também secundários, que são, às vezes, por exemplo, a dorzinha de ovulação. Às vezes é tão sutil, gente, você sente só uma cólica. E aí, quando você sente essa cólica, é importante você parar e perceber assim, quando é que a tua menstruação vai descer de novo? Vai descer em 2 semanas? Porque é mais ou menos a fase lútea, ou seja, a fase pós-ovulação.
Então entenda que a variação entre os ciclos, meu, seu, né, das mulheres, é principalmente pela fase folicular, ou seja, é a fase de recrutamento, crescimento e ovulação. Após a ovulação, costuma ser mais regular, mais frequente, tá? Então quando você tem lá, por exemplo, um ciclo meio certinho, vem seguindo certinho, e aí de repente muda, o que mudou foi a sua fase folicular. Pode ter sido mais rápido o recrutamento, pode ter sido mais devagar, vai depender, né? E aí, o que eu sempre falo é assim, se conecte com você, olha pra trás. O que aconteceu naquele mês? Ficou estressada? Teve uma situação que te chateou? Enfim, o que aconteceu? Porque frequentemente aconteceu alguma coisa que fez o teu corpo desajustar um pouquinho. Então entenda que se você sempre foca em ter... Ah, doutora, eu tenho ciclos regulares e sempre foca em ter relação no 14º dia, você está perdendo uma baita oportunidade. Porque você pode, primeiro, se seu ciclo é certinho, você está tendo relação só aqui. Olha a oportunidade que você tem de ter nos outros dias, de colocar mais espermatozoide viável lá para encontrar o teu óvulo. Então não foque só em ter relação no dia da tua ovulação. Foque antes também, tá? E quando você deixa realmente para ter relação só aqui, às vezes a qualidade seminal também se perde. Não pode ficar muito tempo sem ejacular. Então o ideal realmente é você focar não só no dia da tua ovulação, mas nos dias da ovulação e os dias anteriores também. Isso vai aumentar a tua chance da gravidez acontecer, tá? E a sua fase lútea, ou seja, a fase pós-ovulação, o ideal é que você perceba que a sua temperatura basal subiu e ela se mantém alta mais ou menos aí, pelo menos 10 dias. Ideal de 10 a 14 dias. E aí, se você não engravidou, o que acontece? A temperatura baixa e você menstrua, tá? Então, isso é uma sinalização pra gente que não precisa de exame, mas que se você tem uma fase lútea de mais de 10, 14 dias, você sabe que você tem uma progesterona adequada. Porque se ela baixa antes disso, provavelmente você está tendo uma insuficiência de corpo lúteo. Só que você só vai saber isso ou fazendo exames, ou se conectando e monitorizando o teu ciclo, tá? E você, o que eu digo, não precisa fazer isso todo mês. Você pode entender isso, o mecanismo, e aí você começa a ficar mais atento aos sinais. E aí o que você pode começar a perceber? Ah, depois que eu ovulo, meu libido cai. Entendeu? Depois que eu ovulo, o meu muco muda, porque o muco depois da ovulação vai mudar. Depois que eu ovulo, eu começo a ter uma alteração de humor, uma dor na mama. São sinais para você entender as coisas que estão acontecendo aí no seu corpo, tá? Então isso é essencial. Monitora, né? Faça pelo menos uns 2 ciclos para você entender melhor como que teu exame, como que teu ciclo tá funcionando. E se precisar, associe um exame. E agora, uma coisa que eu vejo muito, né, é vocês às vezes se basearem muito assim, aplicativo, muito em teste de ovulação. Só que é importante você ficar atento que o teste de ovulação, ele pode dar falso positivo e falso negativo. Principalmente se você é uma mulher que tem um diagnóstico já de síndrome de ovário policístico, se você é uma mulher que tem baixa reserva ovariana, disfunção da tireoide, a tireoide não está controlada. Tudo isso pode impactar no teu exame da fita de LH, que é esse exame que vende na farmácia para saber a ovulação. E eu vou ser bem sincera contigo, frequentemente quando você faz muito esses testes, não só financeiramente fica desgastante, mas emocionalmente desgasta. E eu falo sempre o seguinte assim, às vezes você queima o cartucho do teu emocional antes da hora. Então saiba quando utilizar esse teste. Esse teste ele pode ser útil para você associar junto com os sinais de fertilidade primários que eu falei, para entender o seu corpo. Mas você focar em todo mês ficar fazendo isso, quem faz isso pode falar aqui para mim que o quanto que isso às vezes é desgastante e frustrante. Porque aí você cria uma expectativa muito alta e às vezes não dá certo e aí você se frustra ainda mais. Então tenha estratégia de quando usar esses testes e ficar muito atenta, porque você pode estar às vezes gerando mais confusão. E frequentemente eu vejo, recebo no direct, eu recebo aqui no consultório, né, as alunas do Engravida Já falando pra mim, doutora, eu fazia o teste de ovulação e ficava mais confusa. Mas como que você vai associar? Vamos entender aqui. Ok, quero comprar o teste de ovulação, já tô com ele aqui na minha casa, doutora, como é que eu faço para usar agora nesse ciclo? O ideal é você vir começando com esse teste antes da ovulação. Você vai começar ele, aí finalzinho de menstruação você já começa a fazer esse teste de ovulação. E aí a grande sacada aqui é a virada dele. É do negativo para o positivo. Porque aí o que significa?
identificou o LH, que é o hormônio que vai deflagrar a ovulação. Aquele folículo vem crescendo, o LH vai fazer com que ele rompa, quando ele estiver alto, para fazer o óvulo sair de lá de dentro do folículo e ir para a trompa. Então, esse exame, né, ele vai positivar quando o LH subir. E aí você não ovula no dia que você identifica que teve essa mudança do padrão, tá? Você vai ovular em torno aí de 36 a até 72, mas geralmente 36 a 48 horas depois, principalmente 36 horas depois é quando você vai estar ovulando. Ou seja, é como se você fizesse esse teste, vem negativo, 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 positivo. Aí quando é que você ovula? Aqui. Então entende? Positivou o teste, é pra já você tá percebendo o muco. Você tem que estar entendendo isso aqui. Você tá percebendo o muco. E aí você vai ter as relações nesses dias aqui, ó. No dia do teste positivo e nos dias seguintes, tá? Pra aumentar a tua chance. Mas o mais importante é conectar isso com o sinal de fertilidade. E você não tem como saber através do teste de ovulação ou através do muco se você de fato ovulou. Você só vai saber se você de fato ovulou ou dosando a sua progesterona no sangue, ou vendo a imagem de corpo lúteo no ultrassom, ou fazendo a sua temperatura basal aí na tua casa, tá? É só essa forma que você consegue saber se de fato a ovulação aconteceu. Porque às vezes tem isso, né? Não sei, meu ciclo é regular, mas será que eu ovulei? Faz a temperatura, você vai saber. Se ela aumenta em torno de 0,3 graus Celsius, né, consequentemente, você vai perceber que você realmente ovulou, tá bom? Então isso é essencial, isso é muito importante aqui, tá bom? Se você acha, né, uma coisa às vezes, eu sei que a ansiedade nessa jornada, ela existe, e por isso que eu falo assim, né, não queime cartucho de você apostar numa determinada situação antes da hora. Foque no que você realmente precisa fazer. Nesse momento da tua jornada, qual etapa da jornada você tá? Será que você é uma mulher para ficar usando nesse momento teste de ovulação? Sabe quando é para você ficar prestando atenção na tua ovulação, focando na tua ovulação? Quando você sabe que você não tem um fator de infertilidade, ou seja, você sabe que você fez os exames, você assistiu a live anterior, você viu lá o seu checklist, que você realmente fez tudo, seu parceiro fez tudo e não tem nada. E vocês estão há menos de um ano tentando engravidar. Aí pode ser que vale a pena realmente você focar nessa questão da ovulação. Somente, tá? Somente. Mais de um ano tentando engravidar, não dá pra focar só nisso. Porque tem alguma coisa acontecendo. 85% dos casais vão engravidar após um ano de tentativa. Então, se você fica tentando engravidar mais de um ano, só focando no seu período fértil, você está marcando passo. Você precisa ir além. Não é para você deixar de fazer isso. Mas é para fazer isso de forma mais leve, entender o teu ciclo, entender que o libido aumentou, provavelmente você está chegando no pico do teu estrogênio, vai ovular. Então perceba o teu corpo, se conecte com você. Então quando você percebe o seu corpo, isso não gera mais ansiedade. Isso gera mais conexão. Conexão com você, com a tua fertilidade, com o seu momento. Então focar nisso é importante quando... Vou repetir aqui porque isso é extremamente importante. Focar somente na ovulação é se você já sabe que você não tem nenhum fator de infertilidade e você está começando a tentar engravidar. Você está há menos de um ano tentando engravidar. Se você tem mais de um ano tentando engravidar, se você ainda não fez todos os exames, entenda o teu corpo, mas não foque só nisso. Foque nos exames, foque nos suplementos, na alimentação, foque nos pilares da fertilidade. E a gente vai ter uma live sobre melhora de qualidade de óvulo, porque é importante a gente melhorar a qualidade de óvulo. Então, se você teve uma indicação de um tratamento de reprodução humana assistida, como uma FIV, se você já passou por uma FIV e teve um negativo, a live de qualidade de óvulo é para você, porque a gente não pode focar só em quantidade, a gente tem que focar em qualidade. Só que qual é o grande erro? As pessoas focam muito em quantidade, em reserva. Por quê? Porque é mais palpável. Porque tem exame. E quando a gente fala de qualidade, não tem exame. Não tem um exame específico. A correlação mais precisa de qualidade atualmente é idade. Quanto mais tempo você está tentando engravidar, quanto mais idade você tem, na verdade, quanto mais idade você tem, menor a qualidade do óvulo. Tá? Essa é a correlação mais fidedigna que os trabalhos têm de correlação. Tá bom? Então, focar em ovular
é importante, mas em qualidade do óvulo é importante. Então isso aí é uma grande questão. Se você foca só em ovular, menstruo todo mês, ovulo todo mês, a gestação não acontece. Claro, tem que focar em outras coisas, tem que entender outras coisas. E essa live, as lives que eu vou vir fazendo pra você, as aulas da jornada da fertilidade, são justamente para abrir a cabeça e te ampliar essa visão da tua fertilidade. É isso que vai fazer diferença. Então, se você ainda não está inscrita nesse evento, vai lá no link da bio depois dessa live aqui para você não perder nada. Então, aguarda a finalização dessa live para você ir lá no link da bio e se inscrever. É um evento online, gratuito, vocês aí, né, já sabem disso, né? Eu faço isso aqui porque minha missão é ajudar vocês a realizar esse sonho de engravidar. Então, trazer muita informação, tá? Muita informação. Vocês precisam se apropriar disso, tá bom? Vamos lá. Então aqui eu falei, né? Como você identifica o seu período fértil, né? Os sinais acima. E eu deixei esse alerta aqui que as fitas de ovulação podem errar. Então associe isso com algum dos sinais de fertilidade primários, muco ou a sua temperatura basal. Idealmente, pelo menos em um ciclo. Se você associar as 3 coisas na tua casa aí, você vai ganhar muito conhecimento sobre a tua fertilidade e teu corpo. Tenta fazer isso nesse ciclo, eu te convido para isso. Depois me conta. Vai conhecer o teu muco, sua temperatura e associar com o teste. Vamos falar aqui sobre aplicativo. Aplicativo do celular que te fala a tua ovulação. Quem aí usa aplicativo para colocar o dia da menstruação e sinalizar quando vai ovular? Pro aplicativo te falar. Bota aqui pra mim, quem usa? Muitas mulheres usam. E tudo bem, ajuda mesmo. Só que tem que ficar atento, porque eu já peguei mulheres que utilizavam aplicativos e quando eu sentei com elas para checar, tava errado. Por quê? Porque o aplicativo, dependendo de como você alimenta ele vai identificar coisas erradas. Então, olha a importância de você saber quando botar que você menstruou, quantos dias durou. Isso é extremamente importante, porque quem alimenta o aplicativo é você. Se você não entende o teu ciclo, você pode alimentar ele errado. Vamos lá, olha uma coisa aqui legal. Quantas de vocês, às vezes, falam assim, nossa, menstruei duas vezes esse mês. E aí alimenta o aplicativo falando que você menstruou lá. Menstruei dia, 1º e menstruei dia 13 desse mês. Só que deixa eu te falar, você alimentou, você vai bagunçar a cabeça do aplicativo. E você não tá entendendo. Essa menstruação, provavelmente, do meio aí do mês, do dia 13, né, que eu dei aqui de exemplo, provavelmente é um escape. Não é uma menstruação. É quando você tá ovulando. Porque quando a gente ovula, o estrogênio sobe, o LH vem e sobe, mas aí depois o estrogênio dá uma leve quedinha. E aí teu endométrio pode descamar. Lembra? O endométrio é a parte de dentro do útero. E quando ele descama, ele pode sangrar um pouquinho. Sangrou, você pode confundir achando que tá menstruando de novo e não tá. E aí você vai bagunçar a ideia do aplicativo. Então, usar aplicativo, ok, se você souber alimentar esse aplicativo e se você entender a tua fertilidade, para contestar o aplicativo, para saber, olha, não tá fazendo sentido. Ou então entender também se você tá com a fase lútea adequada. Então o aplicativo, o teste de ovulação, eles são para serem associados aos sinais de fertilidade primários. Pelo menos por 1, 2, 3 ciclos, para você entender o mecanismo da tua fertilidade, né, do teu ciclo. Ganhou conhecimento, se empoderou do teu ciclo, aí ok. Aí já sabe usar, você pode até utilizar o aplicativo, tá? Mas antes você precisa entender um pouquinho mais da tua fertilidade, se empoderar de você. Então vamos lá. Se você ovula, se você tem ciclo regular, quem tem ciclo regular pode colocar aqui pra mim. Tenho ciclo regular e mesmo assim o meu positivo não veio. Ou se você tem ciclo irregular, coloca aqui pra mim. Eu quero entender quem tá aí desse lado. Se você tem ciclo regular e não está engravidando, vamos lá aqui, ó, há 2 passos que você precisa fazer. Então, recapitulando, ciclo regular é aquele ciclo que desce a cada mais ou menos 24 a 35 dias. É um ciclo que tem uma pouca variação dos meses, tá?
Então, uma variação de 3 dias até de um mês para o outro, tá? Dentro desse intervalo, varia mais ou menos 3 dias. Um fluxo, né? De 3 a 7, 8 dias, de 30 a 80 ml de sangramento, tá? Isso é um padrão habitual de menstruação. Quando desce já de cara vermelho vivo, não desce a borra antes, desce o vermelho vivo, tá? Tá tudo indo, fluindo certinho. E aí a gravidez ainda não aconteceu. O que eu vou te orientar? Primeiro, assistir a live de exames. Gente, olha só, eu coloquei uma enquete que eu perguntei assim: quem já fez os exames, todos os exames? E muitas mulheres responderam que já tinham feito todos os exames. Mas na live, a gente conversando, eu identifiquei que não tinham sido feitos todos os exames. Então, olha isso. Vocês não têm, às vezes, o conhecimento, e é isso que eu quero passar aqui para vocês, de quais exames vocês precisam fazer. Então, você precisa ter feito todos os exames. Não só você, claro, teu marido também. Tá? Fez todos os exames, fez a varredura, entendeu, né? O que eu coloco lá dentro do Engravida Já como raio-x da fertilidade, porque a gente passa realmente um raio-x para entender onde que está a grande questão da tua fertilidade. A gente fez a avaliação do que está faltando de exame, fez, enfim. Identificou o que pode estar levando à dificuldade. Isso é o primeiro passo. Se você ovula, não engravida, tem que entender o que está impactando na tua fertilidade. Segundo passo que você precisa: investir na tua fertilidade. E essa live de hoje aqui é o primeiro passo desse investimento. Então, quando você conhece o seu muco, a sua temperatura, a tua fertilidade, o período fértil, a janela, você tem o primeiro passo do empoderamento da tua fertilidade, do conhecimento, do investimento na sua fertilidade. Então, esse é o primeiro passo que você deu. O passo anterior é saber os exames, o passo agora é a gente começar a construir a tua fertilidade. É isso que a gente vai começar a fazer aqui ao longo dessas lives, ao longo da jornada da fertilidade. Eu tô botando você, um passo de vez, caminhando dentro dessa jornada da fertilidade. Hoje eu fiz uma consulta com uma paciente que eu já não via há 5 anos. Ela veio comigo há 5 anos atrás me falando que estava há 10 anos tentando engravidar. E marcou hoje uma nova consulta de fertilidade. Eu falei pra ela: o que aconteceu? Tem 5 anos que eu não te vejo. E há 10 anos já você estava tentando, então, ou seja, agora são 15 anos tentando engravidar. O que aconteceu? E aí, várias coisas, a gente conversou e tal. Mas o que eu preciso te falar? A jornada, às vezes, cansa sim. Eu faço uma analogia, uma associação, que isso aqui, muitas vezes, para algumas pessoas, né, não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Então, grande parte, é cabeça. A cabeça tem que jogar a favor. Por isso que um dos pilares que eu ensino é a mentalidade. Então, eu entendo o seguinte: se você tá cansada, e eu te entendo de verdade, porque cansa mesmo, a gente para, respira. Só que a partir de agora, ontem, começou um novo caminho. Você pegou uma nova estrada. Você começou uma nova jornada. E é isso que a gente vai construir aqui ao longo dessas lives e da jornada da fertilidade. Um passo de cada vez. Então, entenda a construção da consciência, a construção da tua fertilidade. Saber o que te impede, conhecer o teu corpo, trazer conexão com você. Existe uma forma também de você fazer, além, né, da temperatura, do muco, que é legal, que a medicina chinesa traz e que eu achei super interessante, que eu falo também, que é a mandala lunar. Quem aí já fez a mandala lunar? A mandala lunar, ela te dá muita conexão com o teu próprio corpo, conhecendo realmente como que a tua fertilidade funciona, se entendendo as emoções, as dores que aparecem ao longo do mês, a dor de cabeça, o baixo de libido, a irritação, enfim, te entender, você precisa se entender. A mandala lunar dá muita clareza. Quem quiser depois dá uma olhada nisso. É uma das coisas que eu falo muito dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Então, conhecer o teu corpo é o primeiro passo. Mas além de conhecer o teu corpo, você precisa partir para ação. E ação não é só fazer exame. Ação é realmente tirar o que joga contra e botar o que joga a favor. Isso a gente vai fazendo aqui essa construção juntas. Mas o que joga contra? Coisas que inflamam,
coisas que levam a disruptores endócrinos, são os disruptores endócrinos que bagunçam o teu ciclo, né? Muitas vezes o que inflama são alimentos, são pensamentos, são atitudes, é o sedentarismo, isso tudo inflama. Isso tudo piora o seu estresse oxidativo, que piora a qualidade do teu óvulo, piora a qualidade do espermatozoide do teu parceiro, tá? Então você melhorar a tua fertilidade não é só colocar, não é só tomar vitamina. Vocês perguntam muito, qual vitamina, qual chá, qual isso, qual aquilo. Mas precisa antes tirar, fazer o detox. E aí depois ir botando as coisas que fazem sentido ali da gente estar colocando. Então esse é o segundo passo. O primeiro é saber o que dificulta. O segundo é melhorar a qualidade do teu óvulo, é se conectar, entender o teu período fértil, entender o teu ciclo, tá? Isso tem que ficar muito, muito claro aqui pra vocês. E olha a importância aqui, né? Eu quero até dar um relato, né, da minha própria jornada. Eu tenho 2 filhos, o João e Marina, e na minha primeira gravidez, né, eu fui para um tratamento de fertilidade, e eu tive um embrião e nasceu meu filho João. Só que aí depois pra minha filha Marina, eu tive muito medo, porque assim, eu já tava mais velha, né? A gente tinha algumas questões de saúde. E aí, o que eu resolvi fazer? Aplicar tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Aplicar realmente conhecimento para desinflamar, diminuir estresse oxidativo, potencializar o máximo que eu podia para ir para aquele tratamento. E meu resultado foi muito melhor. Eu tive 4 embriões e nasceu minha filha Marina. Então, olha o impacto disso. Mesmo quem passa por uma FIV, mesmo quem tem uma história, né, sofrida de uma perda anterior, a gente pode construir uma história diferente. Mesmo estando mais velha, a história pode ser diferente, mas precisa de ação. Eu sempre falo aqui também, para paciente que senta aqui na minha frente, eu falo o seguinte: eu te mostro o caminho, mas não sou eu que percorro esse caminho, é você. Então você tem que ter esse comprometimento com você. Eu te dou a mão, eu te mostro o calçado, a roupa, tudo que você precisa ir para enfrentar esse caminho. Mas quem tem que ter a coragem é você. Eu tô aqui para te ajudar a ter essa coragem, te mostrar o que você precisa fazer. Mas você precisa ter essa consciência que é você que percorre isso, tá bom? E quem já tem um diagnóstico, quem já sabe que tem SOP, quem já sabe que tem endometriose, quem já sabe que tem baixa reserva ovariana, não pode perder a live de amanhã. Porque é nessa live que eu vou falar o impacto, como que essas condições ginecológicas impactam a tua fertilidade. Então, se você tem dúvida se você tem isso, assiste a live de amanhã. A gente vai passar linha por linha o que é cada doença, como que diagnostica, o que fazer para melhorar a tua fertilidade. E na live também de amanhã, a gente vai falar como que você pode melhorar a fertilidade tendo esse diagnóstico. Então, se você tem esse diagnóstico, se você conhece uma amiga que tem, encaminha o lembrete dessa live, porque amanhã é uma live essencial. Agora eu quero te convidar, não posso esquecer, para você dar mais um passo. E esse passo a mais que você vai dar é se inscrever na Jornada da Fertilidade. Então, quem está aqui comigo e não está inscrita na Jornada da Fertilidade, vai lá no link da bio, assim que acabar essa live, link da minha bio, e se inscreva. É um evento online, é um evento gratuito. E se entre para o grupo de WhatsApp, porque nesse grupo de WhatsApp são 3 coisas importantes que a gente vai ter lá. Primeiro, quem está no grupo de WhatsApp vai receber uma série de materiais extras para entender mais da fertilidade, para potencializar a fertilidade. Tudo de graça. Quem está nesse grupo de WhatsApp, a gente vai abrir para tirar dúvidas. Então, essa semana eu ainda vou abrir para tirar dúvidas lá. E quem está no grupo de WhatsApp tem ainda acesso ao link de todas as lives, as que já aconteceram e as que vão vir. Então, se você não consegue assistir todas, todo dia na programação, tá tranquilo, ela tá lá naquele link para você assistir, quando você puder. Então, olha a importância de estar dentro desse grupo de WhatsApp. 3 coisas. Ser lembrada das 4 coisas. Ser lembrada das lives que a gente vai estar fazendo. Conhecer, né, os materiais que eu quero te dar. Tem material lá para quem vai fazer fertilização e quer melhorar a chance desse FIV dar certo. Tem material lá justamente também falando, né, sobre como melhorar a tua fertilidade, sobre ciclo menstrual. Tem bastante coisa.
Você vai saber sobre as lives anteriores e as que vão vir. E você vai tirar dúvidas. Então, você tem que estar inscrito no evento Jornada da Fertilidade, porque ele está sendo feito para você, tá? Ele está sendo feito para você. Vamos lá, gente. Eu quero te falar aqui com vocês agora, né, sobre as dúvidas que vocês possam ter, porque essas lives, esse evento é para deixar você com muita clareza, tá? Então, vamos fazer isso, vamos conversar e vamos trocar mensagem aqui. Eu vou começar a voltar, porque eu sei que muitas pessoas foram colocando as dúvidas ao longo da live e eu vou agora falar com cada uma de vocês que mandou as dúvidas. Amo suas lives. Obrigada, eu faço com muito coração, muito carinho, muito coração aqui aberto para passar muita informação de qualidade para vocês, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre realmente fertilidade. Olha a dúvida que chegou aqui. Doutor, o que pode ser quando menstruamos e não sai sangue vivo? Pode ser, a gente vai falar sobre isso também na live de endométrio, tá? Pode ser uma falta de progesterona, pode ser um pólipo, pode ser a síndrome do útero frio, que a medicina tradicional chinesa fala. Então são algumas coisas que podem estar acontecendo. Menstruação é o sangue vivo? É. Menstruação tem que descer vermelho vivo. Se não desce, tem que ajustar alguma coisa. A gente considera o primeiro dia da menstruação quando desce o sangue vermelho vivo. Se você só desce borra, quantos dias você tem de fluxo e só desce borra, talvez valha a pena fazer, falei na live de ontem, um ultrassom para identificar se o endométrio está espessando ou se ele está ficando muito fino. Você já passou por um procedimento de curetagem, de AMIU, né? Já teve uma perda? Pode ter gerado uma sinéquia, pode ter gerado uma cicatriz aí dentro desse útero que dificulta, às vezes, esse espessamento do endométrio e, consequentemente, a menstruação não vai descer de forma adequada. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e o que precisa ser ajustado. Mas ajuste tem que ser feito, tá? Hoje desceu a menstruação e é sangue escuro. Quando desceu o vermelho, você considera o primeiro dia. Estou tentando e a médica pediu o exame de ressonância da bacia, né, da pelve, do abdômen, poderia fazer depois da ovulação? Geralmente, esse exame de ressonância, as clínicas vão te orientar o preparo que ela quer para você fazer esse exame. Então, geralmente, muitas, né, por às vezes levar a contraste, orienta a fazer na primeira fase do ciclo. Mas não tem problema nenhum você fazer depois da tua ovulação, tá bom? Não teria problema nenhum. A ressonância é um exame que eu falei ontem. Quando a gente tem suspeita de endometriose, adenomiose, é um exame bastante importante. Ou até alguma malformação uterina, tá? É um exame importante. Então a gente tem mais de engravidar e quando parar a menstruação? Não entendi. Bruda de Elizabeth, bota aqui pra mim, não entendi sua dúvida. Parou a menstruação, já começa a tentar engravidar? Depende. Se seu ciclo for muito curtinho, sim. Uma vez veio pra mim uma dúvida. Olha que interessante, veio pra mim uma dúvida. Posso ovular ainda menstruando? O que vocês acham? Coloca aqui pra mim. A pessoa pode ovular ainda menstruando? Pode. Se você tem um recrutamento folicular muito rápido e se você tem um fluxo muito intenso que dura muitos dias, pode até acontecer. Não é de longe o cenário ideal, tá? Porque o espermatozoide não vai achar um ambiente favorável para subir. Mas poder acontecer até pode. Se você tem aí um pólipo, um mioma que gera um sangramento muito arrastado, 10 dias menstruando, o endométrio está lá ainda descamando. Mas pode ter já acontecido o recrutamento do teu folículo. É um desajuste, tá? O normal não é isso, tá bom? Mas pode acontecer. Então, quantos dias dura o teu ciclo? Quantos dias dura a tua fase lútea? Quantos dias dura a tua fase folicular? Aí você vai saber se você terminou de menstruar, já precisa começar a tentar ou não. Se você pode ainda esperar uns dias para começar a tentar. O ideal é você começar a perceber o muco. Começou a perceber o muco, aí sim tem que começar a tentar. Mas saber quantos dias dura o teu ciclo vai te dar essa noção. Se for um ciclo muito curtinho, de 21 dias, por exemplo, 24 dias, pode ser que você precise começar a tentar assim que acaba a menstruação. Mas se for um ciclo de 35 dias, você tem tempo para começar a tentar. Então, aquilo que eu falei, a sua menstruação, o seu ciclo vai variar principalmente da fase folicular, tá? Se é uma fase folicular curtinha, ou seja, da menstruação até a ovulação é um período muito curtinho,
elas são mais próximas, você precisa começar a tentar antes. Agora, se é um ciclo mais longo, 35 dias, elas são mais distantes, a menstruação da ovulação. Aí você pode até dar um intervalo um pouquinho maior para começar a tentar. Mas como que você vai saber? Acompanha o teu muco. Aí vai te dar muito mais clareza. Ficou claro? Extremidades frias, vai ter dificuldade para essa percepção? Não. Extremidades frias, na medicina tradicional chinesa, fala de síndrome de útero frio. E aí você pode usar algumas estratégias, né, como chá, escalda-pé, né, para reduzir essa síndrome do útero frio. Mas você pode até perceber a questão do muco. O que pode acontecer é que se você tem uma síndrome de útero frio muito intensa, às vezes tem um endométrio no espesso, às vezes você pode ter essa dificuldade. Então, as coisas vão se conectando. Então, você melhorar a síndrome de útero frio pode te dar mais clareza sobre o teu muco. Tá? Então, respondendo aqui, Cris. 40 anos e minha reserva é baixa. Melhorar a qualidade do óvulos. Eu falei hoje, live de alguns dias, você vai saber exatamente como fazer a melhora de qualidade de óvulo. Então, vai lá... se inscreva no evento Jornada da Fertilidade, você vai ter a programação certinha de quando vai ao ar essa live, quando a gente vai ter, mas já dando um spoiler aqui, é desinflamar, tirar o estresse oxidativo e colocar o que te coloca pra frente, né, o que te ajuda na tua fertilidade. Então, o que você vai fazer para melhorar a qualidade do óvulo? Você precisa estar fazendo atividade física, você precisa ter uma alimentação pró-fertilidade, e aí, pincelando aqui, alimentação pró-fertilidade inclui peixe, legumes, verduras, tá? Inclui sementes, inclui oleaginosas. Você precisa ter a suplementação adequada. E aí eu falo sempre dos 4 suplementos. Na próxima semana a gente vai ter live sobre suplementos, você não pode perder. Os 4 principais são metilfolato, vitamina D, ômega 3 e coenzima Q10. Você precisa ter o pensamento pró-fertilidade. Pensamento, gente, faz tanta diferença. Se visualizar grávida. A gente teve um encontro com a psicóloga ali, eu e as alunas do Engravida Já, e a gente trabalhou muito isso de visualização. A gente fez um exercício de visualização. E foi interessante porque uma das alunas falou assim, eu me vejo, mas ao me ver, ao entrar no quarto do bebê, né, que está programado para ser do bebê, eu tenho tristeza. E aí a gente fez um trabalho com ela para mudar isso. Porque esse sentimento de visualização é para te trazer esperança, alegria. É para te fazer onde você quer chegar. Porque quando você visualiza de forma positiva onde você quer chegar e viver, você age. Você cria estratégia do que você precisa fazer. Você coloca a cabeça para pensar. O que você precisa fazer para chegar lá? Né? Quais recursos você precisa mover para chegar lá? Então, visualizar a gravidez é importante, mas visualizar com a mentalidade. Então, isso também melhora a tua chance de conseguir a gravidez. E associar a medicina tradicional chinesa, associar a acupuntura. A gente vai falar a fundo sobre essas práticas na live de qualidade de óvulo, tá? Entra na jornada para você ter essa programação toda aí na tua ponta da língua, saber exatamente o que você precisa. Meu ciclo está dando 40 dias, antes ficava meses sem menstruar, mas agora já faz 4 meses que tá vindo só que dando 40 dias. Samantha, é um ganho. É um ganho. Às vezes, mulher que tem síndrome de ovário policístico, que provavelmente é teu caso, que é a principal causa de menstruação irregular, né? Mulher que tem síndrome de ovário policístico pode ter essa menstruação irregular. Então, se tá vindo certinho 40, 40, 40, provavelmente o que tá acontecendo? Você tá ovulando, só que você tá demorando a recrutar, tá? Então, observe mesmo realmente isso. O que você pode incluir aí, se você ainda não tá fazendo, para ver se consegue diminuir um pouquinho mais? Prática do ciclo das sementes. Associar a prática dos chás, do ciclo dos chás, tá? Tem e-book especial disso na Jornada da Fertilidade. Entra lá para você ganhar. Meu marido tem baixa percentual de espermatozoide. Então, hoje, olha só a coincidência, eu atendi uma paciente que tem uma alteração de oligospermia no parceiro. E aí ela perguntou pra mim assim, doutora, só vitamina vai resolver? E dependendo do grau, não. Ele tinha uma varicocele, estava resistente à cirurgia,
é uma possibilidade de causa dessa oligospermia. Mas nem sempre, gente, só vitamina resolve. Então, se o teu parceiro tem já o diagnóstico, se você já tem esse diagnóstico, primeiro, você tem algum diagnóstico ou realmente é só isso? A trompa tá boa, todo o restante tá bom. Se for todo o restante estiver bom, é só isso, precisa entender por que ele tem uma baixa percentual de espermatozoides. Por que ele tá com pouca quantidade de espermatozoides? E aí partir para ação. É varicocele? Vai operar? Precisa de remédio, precisa de hormônio para ajudar a melhora desses espermatozoides? Precisa entender o que é. E melhorar a qualidade. Porque às vezes é isso, você não quer só aumentar a quantidade. Homem também é assim, a gente não quer aumentar só a quantidade, mas quer aumentar a qualidade. Do que adianta você ter milhões ruins? Tem que ser milhões bons. Entende? Então, todas as estratégias que eu falo de melhora de qualidade de óvulo se aplicam para os homens. De melhora de qualidade também seminal. Eles são super bem-vindos nas lives, tá? Eles são super bem-vindos. Ó, um monte de gente colocando aqui pra mim que usa os aplicativos, tá? Quando sentimos aquela dor nos ovários, é que já ovulamos ou vai ovular ainda? Geralmente é que você tá pra ovular, tá bom? Geralmente a dor de ovulação, que é uma dor chamada de Mittelschmerz, é a dor que você tá pra ovular, tá ovulando ali, próximo daquele momento. E geralmente é uma dor. Tem mês que vai ter, mês que não vai ter, isso pode variar. E tudo bem, tá? Entenda aqui, justamente porque... Por que eu falei que o muco e a temperatura basal são sinais de fertilidade primários? Porque todo mês ele vai existir. Você pode bater batata que ele vai ter. Você pode não saber identificar ainda. Mas a gente traçou aqui nessa live estratégias para você identificar. Mas todo mês ele vai ter. São sinais de fertilidade primários. Dor de ovulação não é um sinal de fertilidade primário. Por quê? Porque tem mês que pode ter, mês que pode não ter. Aí você se perde. Então, o sinal de fertilidade primário é aquele que todo mês vai ter. Tá bom? Então, isso te dá muita clareza sobre o teu ciclo. Cris, por que você apaga os outros meses? Opa. Vamos lá, gente. Você precisa ter registrado pelo menos os últimos 6 ciclos aí. Se você usa aplicativo, se você anota no caderninho, não joga fora não. Os últimos 6 ciclos são importantes. Por quê? Porque varia. Porque a gente não é uma máquina que é todo mês 28. Então, como que você vai fazer? Uma outra forma de calcular período fértil, vou ensinar aqui pra vocês também. É você saber pegar a variação dos teus ciclos nos últimos 6 meses. Então, você teve ciclo de 24, ciclo de 28, ciclo de 26, ciclo de 29. É regular. Aí, o que você vai pegar? Você vai pegar o menor e o maior. Ciclo de 24 e ciclo de 29. E aí, você vai pegar do menor e vai subtrair 18. E do maior vai subtrair 11. Então, seria 24 menos 18. Aí, faz umas contas aí, tá? E 29 menos 11. Esses dois números que você vai encontrar são os dias também que você pode usar como estratégia de período fértil. Só que você vai perceber que existe uma variação meio grande. O teu período fértil vai estar ali. Esses 6 dias que eu falei vai estar em algum momento ali. Tá? Só que ele pode estar meses mais pra cá, meses mais pra lá. Ficou claro isso aqui? Olha a importância. Então, não exclua os meses anteriores da sua anotação de quando desceu. É importante você ter o registro dos últimos 6 meses para saber qual é a variação do teu ciclo. Então, meu ciclo vem a 24, depois o outro veio 25, o outro veio 26, o outro veio 24 de novo, o outro veio 29. Você vai pegar o maior nesses últimos 6 meses e o menor. Menor subtrai 18, maior subtrai 11. Tem uma janela. Lembra? 6 dias férteis. Vai ter ciclo, quando for de 24 dias, ele vai estar mais pra cá, ou seja, mais pra pertinho da tua menstruação. Quando for ciclo de 29, vai ter andado. Então, olha a importância de você achar assim, doutora, meu ciclo sempre vem dia 28, eu sempre tenho 28 dias, eu sempre tenho relação no 14º. Olha a importância, eu tô te falando que mexe um pouquinho. Então, conectar, entender a tua fertilidade é o primeiro passo, é o segundo. O primeiro a gente deu ontem, é o segundo, tá bom? Ciclo irregular, precisamos tentar regularizar o teu ciclo. Será que você tá com ciclo irregular mesmo? Porque isso aqui é um mito também. Às vezes é isso que eu tô falando. A mulher vem pra mim e fala assim, eu tenho ciclos de 24, 26, 28. Não é irregular, é regular.
Então, entender qual é a variação é importante. A gente não menstrua sempre 28, 28, 28, ou 30, 30, 30, entendeu? Ou sempre dia 2, dia 2, dia 2. Não é assim. Existe essa variação. E você precisa entender que você pode ser regular, mesmo com uma certa variação. Tá bom? Então é importante saber isso aqui. E ciclo regular não engravidou, precisa entender o que está prejudicando a tua fertilidade e precisa partir para ação. Além de conhecer um pouco mais do seu ciclo, você precisa ajustar e melhorar a qualidade do óvulo. Saber como que o impacto de algumas doenças geram, quais são as vitaminas adequadas para cada tipo de comorbidade, de doença. Você precisa fazer isso. Olha quanta gente aqui falando que tem ciclo irregular. Ciclo irregular vai te dificultar muito você saber quando é o teu período fértil. Então, se realmente é irregular, por que é irregular? Prolactina alterada? Síndrome de ovário policístico? Hipotiroidismo? O que está fazendo ela ser irregular? E aí sim, você vai entender e gerar regularidade. Eu já tive paciente que estava há anos com menstruação irregular e a gente aplicou ciclo das sementes, a gente aplicou acupuntura, os chás, enfim, a gente aplicou diversas práticas que eu ensino dentro do Engravida Já com muito aprofundamento e regulou o ciclo. Então, é ação, gente, é tomar suplemento. Uma dica de suplemento aqui, uma orientação, é o NAC. O NAC ajuda muito a regularizar em mulheres que têm ciclo irregular, tá bom? Ciclo regular e não identifica o muco. Se você não assistiu essa live desde o início, eu te convido a reassistir essa live, porque eu dei aqui clareza de algumas ações que você pode ter. Como você fazer a identificação desse muco. Sair do mito de que é só muco filante, esse muco aí que botam, né? Clara de ovo, que pega e estica. Nem sempre é assim. Às vezes é só lá na sua intimidade, no seu banheiro, fez xixi, passa o papel, ele deslizou. Tá aí o teu muco que você tá buscando e ele tá na sua cara e você nem percebe. Beba água. 35 ml por quilo de peso. É o seu alvo de água que você precisa, tá bom? Então são algumas estratégias. E monitore o teu ciclo. Se precisar, associe um ultrassom seriado para você identificar melhor, se conectar melhor, tá? São algumas estratégias possíveis. Quem tem ciclo regular e não está engravidando precisa focar em qualidade de óvulo e entender o que está acontecendo que está dificultando essa gravidez, tá? Quem usa a injeção, quem usou a injeção trimestral, tá? É importante entender que às vezes demora a voltar a ciclar, gente, porque é uma medicação de depósito, tá? 8 anos tentando engravidar, tomando anticoncepcional e parou há 6 meses a medicação. E tá tentando há 6 meses. Vamos lá, importante aqui, ó. Sempre, eu quero saber, a partir de agora eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Quem tá me acompanhando nas lives sempre, que sempre que precisa mandar uma mensagem tem que me falar a idade. Idade faz diferença, meninas. Idade faz diferença. 6 meses tentando engravidar. Qual a tua idade? Anticoncepcional não gera infertilidade. Já gravei um monte de conteúdo falando sobre isso, tá? Não gera infertilidade, mas pode mascarar um fator de infertilidade. Então, ficar atento aqui. Se você tem mais de 35 e já tá há 6 meses, você já tem que investigar o que está acontecendo. E já tem que, ó, eu sempre falo assim, gente, vamos caminhar em paralelo, vamos investigar, mas vamos melhorar a fertilidade junto, né? Por que uma coisa tem que ser antes da outra? Exames preventivos, meu útero tá tudo normal. Meu esposo também fez exame, ele pode ter filho normalmente. Que bom, então, ó, se você fez tudo, tá tudo certo, começou a tentar, a gravidez vai chegar. Ó, 43 anos, 2 dias de menstruação. O ideal, padrão, são 3. Então, qual é a minha sugestão aqui pra você, que tá com um ciclo muito curtinho? Fazer um ultrassom seriado e identificar se esse endométrio tá ficando do tamanho que ele precisa. Provavelmente não tá. Provavelmente ele tá um endométrio muito fino. O endométrio ele tem que estar trilaminar, 7 milímetros, na fase periovulatória, na fase perto de ovular. Então, se tá menstruando muito pouquinho, investiga isso, tá? Se teu endométrio tá muito fino. Faz uma esteroscopia, que é um exame que olha lá dentro, vê se tem sinéquia, vê se o endométrio realmente está com alguma alteração que está dificultando espessar. Menstruação 2 de julho, era para ter menstruado dia 24, menstruação não veio e ficou 18 dias atrasados. Quando foi no domingo, ela desceu. Tem alguma coisa de errado? Eu fiz o exame quarta, vou pegar amanhã, mas ele já desceu depois disso.
Provavelmente se a menstruação desceu, a gravidez não aconteceu, né? Ou teve uma perda muito precoce. Então tem que ter o resultado desse beta aí. 43 anos, minha menstruação também está vindo um dia, no máximo 3. Olha que coincidência, 2 mulheres de 43 anos com fluxo pequeno. E eu sempre ficava uma semana. O que está acontecendo? Alguma alteração no seu endométrio, no desbalanço hormonal, tá? Às vezes, meninas, de quanto em quanto tempo é teu ciclo? Às vezes um ciclo muito curto, o endométrio não dá tempo para espessar, entendeu? E é comum a gente começar a ter ciclos mais curtinhos, às vezes, quando a gente tem uma baixa reserva ovariana, que é comum, né? Após os 42, 45, tá? Então, avaliar a tua reserva ovariana, avaliar o seu ultrassom, isso tudo é extremamente importante. Não menstruo há mais de 3 anos. Pode acontecer de ovular sem menstruar? Vamos lá. Vou contar uma história aqui, eu já contei essa história. Uma paciente que usava pílula, ela veio pra mim aqui, preocupadíssima, suspendeu a pílula. Aí, 6 meses depois, veio preocupadíssima, achando que tava com uma doença, porque tava sem menstruar. E aí, quando eu fiz a ultrassonografia dela, resumidamente a história, tá? Quando eu fiz a ultrassonografia dela, tava lá um bebê de 5 meses. E ela não menstruou. Ela parou a pílula e não menstruou, e engravidou. Como é que pode isso? Parou a pílula, menstruou da parada da pílula. E aí, nesse meio tempo aqui, ó, nesse intervalo de mais... Vamos botar um ciclo regular, tá? 14 dias ela ovulou e engravidou. Aí não menstruou mais. Entendeu? Aí não menstruou mais. E aí gerou essa confusão. Só que o que acontece aqui, diferente dessa paciente, para esse caso, de 3 anos sem menstruar, é que tem alguma coisa acontecendo. Então, avaliar a tua reserva ovariana, avaliar se você tá numa síndrome climatérica, já tá na menopausa. Precisa avaliar isso. Porque isso não... é o padrão. Depende da tua idade, depende da tua reserva, entendeu? Pode ser que você esteja evoluindo para uma menopausa, pode ser que seja uma desregulação da tireoide, prolactina, SOP, entendeu? Então, assim, pode acontecer de você ovular sem menstruar? Até pode, mas é muito improvável, como esse caso aqui que eu falei, entendeu? Porque você só menstrua hoje se você 14 dias atrás, em média, ovulou, tá? As coisas estão conectadas. Tomar ômega 3 e coenzima Q10. Perfeito, é ótimo. Então, é uma das suplementações que eu recomendo com certeza. O médico me indicou um Clomid, ele disse que ajuda a engravidar. Posso tomar? Meninas do céu, como que eu viro? Olha só, vocês mesmos vão me responder essa aqui. Como que eu viro e falo pra você tomar? Olha a imprudência minha, que eu não conheço o teu caso, não conheço nada. Virar pra você e falar que você pode tomar um remédio? Desculpa, não tem como te falar isso. Agora, se você foi avaliado pelo teu médico e ele falou que você deve tomar, você segue o que teu médico falou. Mas eu só posso te prescrever, passar uma medicação se eu entender a tua história, se eu ver os teus exames. Agora, o que é importante você entender, se você tem ciclo regular, o Clomid pouco acrescenta, tá? Se você tem menstruação irregular, tem mês que não menstrua, ele pode ajudar sim, tá? Mas se especificamente esse é o teu caminho, eu não sei. Depende de todo o contexto. Né? Teu marido já fez o espermograma? Você já fez a esterossalpingografia? A trompa tá legal? Se tiver tudo bem e você menstrua de forma irregular, é um caminho. É um caminho possível. Mas só o teu médico vai conseguir te dar essa certeza se esse é o remédio pra você, tá? Ó, preciso do detox. Semana que vem a gente vai começar, vou dar um spoiler aqui pra vocês. Lá dentro do grupo do Engravidar Já Não, lá dentro do grupo da Jornada da Fertilidade, que é esse evento online que a gente vai fazer em alguns dias, eu vou começar a fazer algumas práticas com vocês e vai ter prática detox. Então quem ainda não tá lá, tá perdendo tempo, precisa tá lá, porque a partir de semana que vem a gente vai colocar muita ação ali dentro, nas lives e também lá dentro, tá? Ectópica, tive outra trompa e minha outra trompa é parcialmente obstruída. A única alternativa é FIV? Não é que a sua única alternativa é FIV, mas a probabilidade, quando você já teve uma ectópica, tem uma trompa que não tá saudável, de acontecer uma gravidez espontânea é muito baixa.
Então a gente precisa pesar a tua idade, tempo de tentativa, histórico, entendeu? Não é que se tem um óvulo, tem um espermatozoide saudáveis, né? Tem uma trompa aberta, há chance. A probabilidade não é alta pelo histórico que você está me colocando aqui, mas há chance. Então depende muito de alinhar a expectativa, o que você está querendo, entendeu? Enxaqueca na menstruação pode ser inflamação? Sim. Estou tentando... Tem mais... Olha só, então a gente tem mais chance a partir do primeiro dia que a menstruação para? Não foi isso que eu falei, gente. Eu falei de 6 dias férteis, tá? As maiores chances são na ovulação e os 2 dias anteriores a essa ovulação. A menstruação aconteceu aqui, ó. Antes, tá? Então não falei isso. Estou tentando engravidar 1 ano e 1 mês. Depois que parei de tomar um anticoncepcional há 13 anos, até agora nada da menstruação tá desregulado. Precisa aprofundar os exames. Olha aí, o primeiro passo. Sabe aquele ditado assim, colocar a carroça na frente dos burros? Às vezes é meio isso, sabe, gente? Não dá pra fazer isso. As coisas têm que ter ordem. Então a primeira coisa, antes de sair fazendo tudo também, é entender por que a menstruação tá assim. O que tá acontecendo? É o primeiro passo. Por isso que eu comecei ontem com a live de exames. Ela não tá ali à toa. Ela tá ali para a construção da tua jornada. Ela tá ali pensada para você. Assista a live de ontem. Entenda o que você precisa fazer passo a passo. Entende? Tem alguma coisa acontecendo se a menstruação tá desregulada. Precisa saber o que tá acontecendo para agir. 34 anos, a idade influencia? Com certeza, a idade é o principal fator de fertilidade, tá? A gente pode... Quando desce o muco, é sinal de que está começando a ovulação? Não. É sinal de que você está se aproximando da tua ovulação. Ovulação é aqui, o muco está começando. Ele vai começar como? Ele vai começar grosso, ele vai começar de uma cor mais, às vezes mais amareladinha, mais denso. E aí ele vai ficando filante, ele vai ficando transparente, ele vai ficando fluido. E aí você ovula aqui. Aqui é o pico. Aqui é o dia que você tá mais com o muco mais nítido, tá? Mas o muco já começa antes. As chances de FIV na segunda transferência. A gente sempre fala que uma segunda transferência tem uma chance maior. Porque a gente conhece mais sobre o corpo da própria paciente. A gente conhece as estratégias melhor, a gente tem a oportunidade de preparar às vezes melhor. Então, se você teve um negativo na primeira transferência, não emende já no próximo ciclo, às vezes, essa outra. Eu sei que a gente quer logo acontecer, mas olha, tem mais alguma coisa que você pode fazer? Tem alguma coisa diferente? Associa as práticas, associa a acupuntura, associa o que tá na tua mão para você melhorar. Você tá suplementando adequado para preparar esse endométrio? Então, se prepara para essa segunda transferência, que a chance é muito maior, tá bom? A chance é muito maior. Estou tentando engravidar mais de 1 ano e tive uma perda. Tenho miomas e descobri que minha progesterona está baixa. Vamos lá, progesterona baixa. A gente vai ter live sobre progesterona, mas progesterona baixa, a principal causa de progesterona baixa é dosar no dia errado. Essa é a principal causa. Mas, ok, dosou, tá baixa mesmo. Você pode fazer uma suplementação, mas você pode também entender por que ela tá baixa. Será que seu zinco está adequado, seu cobre está adequado? Você precisa suplementar algum mineral, alguma vitamina para te ajudar a aumentar essa progesterona, tá? O ciclo das sementes pode te ajudar. Então, assim, e de todos, se não melhorar, suplemente, use progesterona para te ajudar. Mas use com orientação, porque senão você fecha essa janela que eu falo aqui, entendeu? Use com orientação para não fechar essa janela de oportunidade. E a progesterona é essencial para a gente manter a gravidez. É a progesterona que o corpo lúteo produz após a ovulação que mantém a gravidez até a formação da placenta. Então, olha a responsabilidade dessa progesterona, tá? Então, ela vai ser importante aí até 12 semanas da sua gravidez, quando a placenta está mais formada. Meninas, vocês são incríveis. Muitas dúvidas aqui, ó. Muito bom. Quem tá lá dentro da jornada da fertilidade, do grupo, a gente vai falar muita coisa ainda, tá?
Então eu quero que vocês entrem lá, vai lá no link da bio, se inscrevam no evento Jornada da Fertilidade, que vai acontecer em alguns dias. E se eu não sanei todas as dúvidas que vocês colocaram aqui, a gente tem 2 caminhos. O primeiro deles está na live de amanhã, porque amanhã tem live de novo. Segundo, tá lá dentro do grupo, porque eu vou abrir o grupo e eu vou responder as dúvidas que vão chegar lá, tá bom? Então se inscreva no evento Jornada da Fertilidade. Olha essa dúvida aqui, fiz FIV, sempre tive uma boa saúde, tudo certinho. Aparentemente estava tudo favorável, acredito que estivesse não tanto com a bexiga cheia. Fui fazer um Papa Nicolau. Tá confuso isso aqui. Não estar com a bexiga cheia? Não, gente, olha só, eu não sei como é que foi a transferência que fizeram em você, mas quando a gente faz a transferência, o ideal é que você esteja com a bexiga cheia só para identificar, passar o ultrassom aqui e identificar a passagem do catéter para transferir o embrião. Mas a bexiga cheia é só para visualizar melhor onde a gente vai colocar o catéter. Para colocar o embrião lá dentro da cavidade, tá? Então, assim, não tem muito essa relação aí que você tá fazendo essa associação. E de todo, né? Não é só o nosso corpo, é a qualidade do embrião, são vários fatores. Mas, por exemplo, eu tenho alunas dentro do programa Engravida Já que fizeram a FIV, fizeram a primeira transferência, transcorreu tudo bem. Aí foram agora esse ano tentar uma nova transferência. E veio negativo. Só que o que elas perceberam? Primeiro, tá mais velha, né, tem 3, 4 anos de uma para outra. Elas perceberam também que elas não estavam fazendo tudo o que podiam fazer. E é isso que a gente vem ajustando, entendeu? Para melhorar a fertilidade, a chance da implantação desse embrião, tá bom? Meninas, então vamos lá, recados finais, né? Vocês são incríveis, muitas dúvidas, eu sempre gosto muito de fazer essa troca. Se inscreva no evento Jornada da Fertilidade, ele é feito para você. Eu tenho me dedicado realmente a trazer muita informação aqui para vocês. A gente vai ter live amanhã. A live amanhã é sobre, especificamente para quem já tem um diagnóstico. Então, se você já tem um diagnóstico de SOP, endometriose, baixa reserva, essa live é para você. Se você já tem uma indicação de tratamento, né, essa live é para você. Ou se você não sabe se você tem esses diagnósticos, ela vai ser muito útil, porque eu vou falar como você pode acender uma luz de alarme para esses diagnósticos que impactam na fertilidade. Então, se organiza, amanhã a gente vai estar junto às 7 horas da noite, tá bom? Para essa live especial. E se inscreva no evento Jornada da Fertilidade para ganhar os materiais e para você ter muita clareza cada vez mais, a gente se conectar e eu conhecer um pouquinho mais de quem está aí desse lado, tá bom? Então, um beijo, até amanhã, tchau, tchau!